Oi, segundo ano. Hoje a nossa aula é sobre história, tá? Módulo 2, página 225 a 229. Nós vamos falar hoje sobre os objetos e documentos pessoais, tá? Pessoal, além das nossas conversas com os nossos familiares e as entrevistas que nós fazemos com eles, que eu sei que vocês já fizeram muitas entrevistas, tá? Por intermédio do módulo que a tia Simone já pediu para vocês fazerem. Além disso, das entrevistas e das conversas, nós temos outras maneiras de conhecer a memória e a história da nossa família, tá? O que é a memória? A memória são lembranças da nossa família. Como, pessoal? Nós vamos ver aqui no nosso módulo. Por meio da análise, né, do conhecimento de alguns objetos e documentos pessoais, tá, pessoal? Então, no módulo de vocês, vem mostrando aqui alguns objetos e a tia Simone vai ler com vocês. Vem mostrando, o Fábio tem um acordeon, tá, que é um instrumento musical, e aí vem falando assim: Fábio observou um antigo acordeon, instrumento musical também conhecido como sanfona ou gaita em algumas regiões do Brasil. Ao conversar com os seus familiares, descobriu que seu bisavô adorava as cores e a sonoridade desse instrumento e que sempre o tocava em festas e comemorações. Além disso, ele soube que ele morava no campo e que o acordeon é muito utilizado como acompanhamento de canções tradicionais do interior do país. Agora, um outro objeto, tá, que apareceu aqui no nosso módulo foi uma máquina de escrever. Pessoal, muito antigamente a gente não utilizava, não tinha computador, a gente utilizava a máquina de escrever. A tia Simone escreveu vários textos, vários trabalhinhos numa máquina de escrever, muito antigamente. Ao ter contato com a máquina de escrever de sua avó, Fábio quis saber como ela funcionava. Olha aí, outro objeto para saber um pouquinho da memória. Olha lá. Primeiro foi o acordeon e agora a máquina de escrever. Fábio quis saber como ela funcionava. Ele achou prático escrever direto no papel, sem precisar imprimir, porque a máquina, pessoal, a gente já colocava o papel aqui e aí a gente ia registrando e já ia saindo na própria folha, não precisava imprimir, entendeu? Mas também notou que é mais difícil corrigir os erros de digitação. Sua avó lhe contou que trabalhava como jornalista e que passou muito tempo com aquela máquina, escrevendo textos que expressavam as suas ideias. E aí apareceu também um outro objeto, que são cartas, pessoal. Cartas. Fábio leu algumas das cartas trocadas entre seus avós, quando os dois moravam em cidades diferentes. Meio de comunicação que quase a gente não utiliza mais, não é, pessoal? A tia Simone, quando ela era novinha, ela tinha uma coleção de papéis de carta. Eu amava aquelas coleções de papéis de carta, entendeu? E eu realmente escrevia cartas para as minhas amigas que moravam em outra cidade, ou às vezes minhas amiguinhas do prédio, minhas colegas do prédio, que eu queria me comunicar com elas, porque não tinha computador, não tinha WhatsApp, não tinha celular. E aí era um meio de comunicação muito eficaz para a gente poder entrar em contato com quem a gente gostava. Então aqui vem falando, ó, sua avó lhe disse que eles sempre guardavam aquelas cartas como uma lembrança do carinho que tinham um pelo outro. Ao observar as datas das cartas, Fábio achou estranho o fato de que elas demoravam semanas para serem respondidas. A sua avó lhe explicou que antigamente a comunicação à distância era mais demorada e que tudo funcionava em outro ritmo, é verdade. Mais lento, muito mais lento do que atualmente, pessoal. E aí, a família de vocês costuma guardar algum objeto pessoal para lembrar da história deles? Será que tem? Pensem aí e procurem saber, pessoal, com a família de vocês. Outra coisa que é importante são a análise dos documentos.
né? Então vem falando aqui, ó. Alguns objetos pessoais são guardados. Por quê? Porque são fontes de memória, de lembranças, que ajudam a contar a história das pessoas e das famílias. Além de serem fontes de informação, os documentos pessoais têm funções específicas. E aí aparecem aqui no nosso módulo alguns documentos pessoais, como a identidade, a certidão de nascimento, a carteira de trabalho e o título de eleitor. Vamos saber para que serve? Na página 227, vem mostrando, primeiro documento oficial, pessoal, certidão de nascimento. É o primeiro documento de uma pessoa. Vocês têm certidão de nascimento. É ela que comprova a nacionalidade dessa pessoa, assim como traz informações sobre a data, o horário e o local de nascimento dela. Em que país, né? Em que estado, qual a data, qual é o dia e o local do seu nascimento, nome dos pais, né? É muito importante esse documento, pessoal. A primeira via da certidão de nascimento é gratuita e é um direito de toda criança. Toda criança tem direito a ter uma certidão de nascimento, uma prova de existência. Com a certidão de nascimento, a criança pode obter vários direitos importantes, como ser matriculado em uma escola pública ou participar de programas sociais do governo. Um outro documento importantíssimo é a carteira de identidade. Um dos documentos mais utilizados em nosso país é a carteira de identidade. Para que serve, pessoal? É um documento de identificação que traz informações semelhantes, parecidas com as informações que contém na certidão de nascimento, como o nome da pessoa, a data, o local que ela nasceu, traz a fotografia, a assinatura de quem é essa carteira de identidade, traz o CPF, né, que é um outro documento importante, traz o nome dos pais. Bom, aqui a carteira de trabalho e previdência social é o documento em que são registradas informações sobre as atividades profissionais de uma pessoa, tá? Essa carteira é de um trabalhador, entendeu? Todo mundo que tem carteira assinada em um trabalho, em uma empresa, possui esse documento, tem que possuir esse documento. Por meio dela, são garantidos ao trabalhador os direitos, como aposentadoria e seguro-desemprego. E temos também aqui o título de eleitor, pessoal. Vamos ver para que serve? Vamos lá. O título de eleitor é um documento que garante ao portador o direito de votar para escolher seus representantes nas eleições municipais, estaduais e federais. Todos os brasileiros podem tirar título de eleitor a partir de 16 anos. Entre as informações que constam nesse documento estão o nome completo do eleitor, né, de quem está tirando esse documento, a data e o local em que vota, tá? As eleições para presidente, as eleições para deputados, para governantes do nosso país são feitas através do título de eleitor, tá bom, pessoal? Então, leiam novamente e façam as atividades referentes aos objetos e documentos pessoais, tá bom? Beijo, gente!